pessoal, vamos resolver algumas questões aí de matemática que podem ser úteis na reta final aí para os seus estudos. Questão número 1 diz o seguinte: um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada, das 5 áreas com brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Então tem um esquema aí, tem um mapa do parque, no qual eu coloquei as letras A, B, C, D e E, que indicam situações em que o adolescente tem que decidir qual ramificação ele vai seguir, tá? Então vê só, supondo que relativamente a cada ramificação as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chega a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a quanto? Então a gente vai achar a resposta agora. Pessoal, existem dois caminhos possíveis que o adolescente pode seguir sem passar por uma área que não seja a 4 e sem fazer retorno. Esses caminhos são o seguinte: caminho 1, de A para D, de D para E, até chegar à área 4, e o caminho 2, de A para B, de B para C, de C até chegar à área 4, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro com o caminho 1, tá? O caminho 1 ele pode ser dividido em trechos, tá? O trecho de A para B, você sabe, você pode olhar aí no esquema que de A para B ele só tem uma ramificação, mas estando no ponto A, ele tem duas possibilidades de seguir. Ou ele vai para D ou ele vai para B. Como eu quero ir para B, então a probabilidade de eu fazer essa escolha de ir para B é 1 sobre 2, tá? Então a probabilidade de tomar esse caminho aí de A para D é 1 sobre 2. Já de D para E, também existem duas possibilidades. Então, como eu quero seguir para E, é uma possibilidade dentre duas possíveis. Então, a probabilidade de tomar o caminho DE é 1 sobre 2 também. E, por fim, de E para a área 4 também é 1 sobre 2, porque existem duas possibilidades que eu posso decidir, mas eu quero tomar a possibilidade que me leve à área 4 diretamente. Então, a probabilidade de E para a área 4 é 1 sobre 2 também. Então, juntando essas probabilidades aí, para eu seguir o caminho sem fazer retorno e sem chegar numa área diferente da área 4, é a multiplicação dessas probabilidades aí. Porque eu quero fazer de A para D e de D para E e de E para 4, para a área 4. Quando a gente tem o conectivo I envolvendo, a gente vai multiplicar as probabilidades. Então a gente fica com a seguinte probabilidade: 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1/8. Essa é a probabilidade de seguir o caminho ADE até chegar à área 4. Tá? Agora vamos calcular a probabilidade do outro caminho que é possível de chegar à área 4 sem fazer retorno e sem passar por uma área diferente da área 4. O caminho número 2. O caminho número 2 é o caminho ABC até chegar a 4. O caminho 2 também pode ser dividido em pedaços, tá? De A para B, de B para C e de C até chegar à área 4. Ó, pessoal, estando no ponto A para chegar no ponto B, só existe uma ramificação. Mas a partir do ponto A eu tenho duas possíveis ramificações de ir. Estando no ponto A eu tenho dois possíveis caminhos para ir, mas eu quero ir até B, então me resta escolher um caminho só, dentre dois possíveis. Então a probabilidade de estando em A ir para B é 1 em 2, tá? É uma chance dentre duas possíveis. Então é 1 sobre 2 essa probabilidade. Já estando no ponto B para chegar no ponto C, a probabilidade também é 1 sobre 2, porque estando no ponto B existem duas ramificações possíveis que eu posso seguir, mas eu quero ir até C, então eu só posso escolher uma delas. Por isso que a probabilidade de B para C também é 1 sobre 2. Quando a gente chega em C, quando o adolescente chega em C, para chegar até a área 4, estando em C ele tem 3 ramificações que ele pode seguir, mas eu quero ir de C até 4.
então a probabilidade disso acontecer é 1 em 3, então é 1/3. Então, a partir dessas probabilidades, eu quero seguir o caminho A, B, C, 4, de A para B, I de B para C e de C para 4. Quando tem o conectivo I envolvido, a gente vai multiplicar essas probabilidades. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1/3, que dá 1 sobre 12, tá? Então, tendo o caminho 1 e o caminho 2, tá? Ou eu posso ir pelo caminho 1, ou eu posso ir pelo caminho 2. Quando eu tenho o conectivo OU envolvido, a gente soma as probabilidades. A probabilidade de seguir o caminho 1 é 1/8. A probabilidade de seguir o caminho 2 é 1 sobre 12. Então, 1/8 mais 1 sobre 12 vai dar 5 sobre 24, que é a resposta para essa questão, tá? Vamos agora para a questão número 2, que tem o seguinte enunciado. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para o logaritmo de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para o logaritmo de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de... Tem as letras aí para você marcar. Então, pessoal, essa questão traz a ideia de como se fosse juros compostos, tá? No caso, seriam descontos, um desconto sobre desconto, ou seja, a temperatura vai diminuindo 1% a partir da temperatura atual e sempre diminuindo 1%. Então, é como se fosse uma diminuição em cima da diminuição. Como vocês bem sabem, a expressão que descreve isso é a expressão seguinte, ó. Temperatura final é igual a temperatura inicial multiplicado por 1 menos a taxa digamos assim, que a temperatura diminui, que é de 1%, elevado ao tempo de cada diminuição dessa temperatura, tá bom? Então, vamos ver só, a temperatura final que ele quer atingir é 30 graus Celsius. A temperatura inicial é 3.000, então a gente fica com 30 igual a 3.000 vezes 1 menos 0,01, que é 1%, esse 0,01 é 1%, tá? Elevado a T. Então a gente passa 3.000 para o outro lado da igualdade, a gente fica com 30 dividido por 3.000, que vai dar 1 sobre 100. 1 sobre 100 é igual a 0,99 elevado a T. Esse 0,99 eu vou escrever como 3 ao quadrado vezes 0,11. Tudo isso elevado a T. Então a gente fica com 1 sobre 100 é igual a 3 ao quadrado vezes 0,11 elevado a T. Agora eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade, tá? O logaritmo de 1 sobre 100 é igual ao logaritmo de 3 ao quadrado vezes 0,11 elevado a T. Aplicando a propriedade do log de uma potenciação, a gente pega o expoente e coloca multiplicando o logaritmo, tá? Vocês vão ver aí no próximo passo da questão que mostra. Antes disso, o log de 1 sobre 100 é menos 2. Então a gente fica com t vezes log de 3 elevado a 2 mais log de 11 sobre 100, tá? Vê só, pessoal, eu também apliquei a propriedade do logaritmo de um produto, tá? Como vocês já devem estar acostumados a utilizar. O logaritmo do produto é a soma dos logs, tá? De cada termo que está envolvido no produto. Então a gente fica com log de 1 sobre 100 é menos 2, então a gente fica com menos 2 é igual a t vezes 2 log de 3 mais log de 11 menos log de 100. Continuando, menos 2 é igual a 2 vezes 0,477 mais log de 11, que é 1,041, né? E o log de 100 é 2, mas está subtraindo, então fica menos 2. Então a gente fica com a seguinte expressão. Menos 2 é igual a t vezes 0,954 mais 1,041 menos 2. A gente fica com menos 2 é igual a menos 0,005t. Passa esse menos 0,005 para o outro lado dividindo, a gente fica com 2 dividido por 0,005, que vai dar 400. Mas 400 o quê? 400 unidades de tempo que foram empregadas na questão. Na questão, a unidade de tempo empregada foi meia hora, tá? Então, 400 vezes meia hora vai dar um tempo de 200 horas, tá? É a resposta para essa questão. Vamos para a questão número 3 agora, tá? Tem o seguinte enunciado. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea
que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro, que é denominado aí de B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessa outros bairros e uma semicircunferência que contorna esses outros bairros, tá? Conforme ilustrado no sistema de coordenadas X ou Y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção da galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Então, há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Então, ele quer construir essa galeria aí da forma mais rápida possível. E ele dá algumas informações para resolver esse problema, tá? Ele diz que use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. Sabendo disso, vamos resolver essa questão. Vamos utilizar aí a distância entre pontos, tá? A distância entre F e B, como vocês bem sabem, você vai utilizar a fórmula da distância que vocês já estão habituados a utilizar. Então, pega as coordenadas de F, as coordenadas de B e substitui na fórmula, tá? Então, vou fazer direto. Distância de FB é menos 1 elevado, raiz de menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 mais 1 elevado ao quadrado. Então, a gente fica com raiz de 4 mais 4, que vai dar raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Como raiz de 2 ele pediu para a gente assumir que é 1,4, então a gente fica com 2 vezes 1,4, dá 2,8 km. Essa é a distância do ponto F até o ponto B, que é o segmento de reta, tá? Agora vamos calcular o comprimento da semicircunferência, tá? Para isso a gente precisa calcular o comprimento do raio dessa semicircunferência. Então, para calcular esse raio, eu preciso saber a distância da origem dos eixos até o ponto B, tá? Ou até o ponto F, você escolhe. Eu escolhi o ponto B na questão. Então, a distância entre a origem dos eixos até o ponto B é raiz de 1 menos 0 ao quadrado mais menos 1 menos 0 ao quadrado. Então, a gente fica com raiz de 2, tá? No problema, ele pediu para assumir que raiz de 2 é 1,4. Então, o perímetro dessa semicircunferência, o perímetro de uma circunferência completa é 2πr. De uma semicircunferência vai ser π vezes r. Então ele pediu para assumir que π é igual a 3, então a gente fica com π vezes r, vai ficar 3 vezes 1,4, que dá 4,2 km, tá? Que é a mesma coisa que 4.200 metros. Só que ele quer saber o tempo para construir essa galeria. Ele quer construir o mais rápido possível. Pelo segmento de reta, demora 1 hora para cada metro construído. Então a gente tem 2.800 metros pelo segmento de reta, 2.800 vezes 1 vai dar 2.800 horas. E pela semicircunferência, 4.200 metros é o comprimento. Porém, é mais rápido construir o metro por esse caminho. Então a gente fica com 4.200 vezes 0,6, que dá 2.520 horas. Então é mais prático, mais rápido construir o encanamento, né, a galeria via semicircunferência, tá? Que vai ter um gasto aí de tempo de 2.520 horas, que é a resposta para essa questão. Vamos para a questão número 4 agora. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço previamente lançada. Aí tem uma figura. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm que tenha ficado encostada no bolinho de raio 2 cm, conforme ilustra essa figura aí, tá? Uma esfera maior, uma esfera menor, tá? E ele quer que considere o ponto C como centro da bocha e o ponto O como centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual a razão entre D e o raio do bolim? Então, vê só, pessoal. Como vocês podem observar aí na figura,
vocês podem formar um triângulo retângulo ligando C até O, que vai ser a hipotenusa do triângulo. Um cateto vai ser justamente a medida de D, tá? Então você tem a hipotenusa C até O, pega D, bota o cateto, junta o ponto B, digamos assim, a projeção do ponto B no ponto O, tá? E o outro cateto vai ser a diferença justamente do raio da bocha, que é 5, menos o raio do bolim, que é 2. Então vai ser, esse cateto vai ser 3 centímetros, tá? 5 menos 2, 3 centímetros. Formou um triângulo cujas medidas são 7 de hipotenusa, 3 de cateto oposto e o outro de cateto, e o outro cateto medindo D. Então a gente joga no teorema de Pitágoras e a gente vai ficar com o seguinte: 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. Vamos ficar com 49 igual a 9 mais D ao quadrado. Passo 9 para o outro lado, a gente fica com 40 igual a D ao quadrado. D vai ser 2 raiz de 10. Mas ele quer a razão entre D e o raio do bolinho. O raio do bolinho é 2. Então 2 raiz de 10 dividido por 2 vai dar raiz de 10, que é a resposta para essa questão. Questão número 5, pessoal. Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano. Qual deverá ser a média mensal de vendas do vendedor nos próximos 5 meses para que ele possa cumprir a exigência da sua empresa? Vamos lá. A média dos 7 primeiros meses é 84. A gente sabe que a média é a soma dos termos envolvidos dividido pela quantidade de termos. Então, como foram 7 meses, a gente fica com 84 é igual à soma dos 7 meses dividido por 7. Fazendo meio pelos extremos, a gente fica que a soma dos 7 primeiros meses foi 588. Isso vai ser útil para a gente. Vamos guardar aí esse dado para usar posteriormente. A média dos 12 meses, ele quer que seja igual a 99. Então vai ser 99 igual a soma dos 12 meses dividido por 12. Tá? E a média dos 5 últimos meses é a soma dos 5 últimos meses dividido por 5. Sabendo disso, a gente pode aplicar essas informações na resolução do problema, tá? Outra informação importante que a gente sabe é que a soma dos 12 meses do ano é igual à soma dos 7 primeiros meses mais a soma dos 5 últimos meses. Vamos utilizar isso na média anual que ele quer que o vendedor chegue, tá? Então 99 é igual à soma dos 7 primeiros meses mais a soma dos 5 últimos meses dividido por 12. Substituindo os valores que a gente tem e fazendo meio pelos extremos, a gente fica com 99 vezes de 12, que vai dar 1.188, igual a 588 mais soma dos 5 primeiros meses. Passando para o outro lado, né, a gente fica com 1.188 menos 588, mais igual a soma dos 5. Então a soma dos 5 é igual a 600. Tá? Como a gente sabe que a média dos 5 meses é a soma dos 5 dividido por 5, a gente vai ficar com 600 dividido por 5, que vai dar uma média aí dos últimos 5 meses de 120, que é a média que o vendedor tem que alcançar para poder obter a média anual de 99. Então a resposta para essa questão é 120. Então é isso, pessoal. Então aí as questões. Até a próxima.